E aí, galera, definido o confronto: IAP Motoclube, Maranhão Atlético Clube e Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, enfim, consegue a sua classificação para o quadrangular final do Campeonato Maranhense. Quadrangular que começa na quarta-feira, dia 4, e tem o seu segundo jogo no domingo, dia 8. Está na hora da torcida agora mostrar que realmente quer ver o seu time grande, que está faltando o torcedor aparecer em campo. Hoje o Sampaio venceu hoje, dia 1º de fevereiro, no estádio Nilzinho Santos, jogando contra o ITZ Esporte de Imperatriz. Venceu de 6-0, venceu bem, fez o dever de casa, que era vencer bem, precisava também do saldo de gol, mas dependia de outros resultados, que era o resultado do Maranhão contra o Luminense e o resultado do Moto contra o Tuntum. Deu tudo certo, Maranhão ganhou o Luminense e o Moto empata com o Tuntum. Torcedores do Moto não gostaram, né, revoltados, porque queriam que o Moto abrisse para poder rebaixar o Sampaio Corrêa, porque está engasgado com o Sampaio Corrêa, mas o momento não era para isso. O Moto pensou melhor no seu bolso, pensou melhor na Copa do Brasil, visando a Copa do Brasil. Vai ter outras vezes, vai ter chance, a oportunidade que o Moto vai ter para poder fazer isso. Mas no momento, quem ganha com isso é o torcedor maranhense, o futebol maranhense que há muito tempo não via os seus três grandes entrarem numa semifinal para disputar um título maranhense. Esse ano vai ser bom, as semifinais estão aí com jogos de ida e volta. O Luminense, que parecia ser um gigante, né, que chegou se apresentando aí, subiu da Série B para a Série A, chegou se apresentando bem. Parabéns ao time do Luminense, que, por sua vez, conseguiu ficar ali estável, vai permanecer na Série B, a coisa que não vai acontecer, quer dizer, o mesmo já não acontece com o Tuntum e o Imperatriz, que vão disputar um playoff e um dos dois há de cair junto com o ITZ. Mas vamos para frente. Nesta quarta-feira, vou até convocar aqui a torcida boliviana, a torcida do Moto, a torcida do IAP, a torcida do Maranhão. Vamos lotar as nossas praças de esporte. É necessário que a torcida volte a funcionar também dentro de campo. Estamos exigindo dos nossos clubes, das nossas equipes, mas nós precisamos exigir de nós também, precisamos participar. Apesar da revolta do torcedor com as nossas gestões, com os gestores do futebol maranhense, que não tem um planejamento, não tem um programa melhor, um planejamento melhor, para melhorar a qualidade do nosso futebol, que está deixando a desejar e muito, inclusive na nossa região Nordeste. Região Nordeste, que tem times grandes também como os nossos aqui, mas com planejamentos melhores. A exemplo aí o estado de Pernambuco, com Santa Cruz, que chegou agora para a Série C. O Sport, apesar de ter caído, mas tem um bom plantel, pode brigar e voltar para a Série A também. O Sport tem o Náutico, que está numa crescente. Então, o nosso futebol não fica a desejar para as outras praças, porque nós temos torcida. Mas é necessário que haja um investimento no futebol maranhense para que o torcedor volte a campo, volte a confiar nas suas equipes. Acabar com esse bando de come-come que dirige os clubes maranhenses, que invista mais no time, que o time dele produz, ele dá dinheiro. Agora, fazer com que esse investimento seja a maior parte investido na própria equipe, não a maior parte para o diretor e para a direção de futebol da equipe. Está na hora da Federação Maranhense, dos representantes de clubes, representantes de torcidas organizadas, imprensa maranhense e quem mais puder, empresas, sentar para planejar o futebol maranhense. Ele é rentável sim, tem condição de chegar junto. Está aí um exemplo agora, o investimento agora nesse quadrangular final. Nós temos as grandes do Maranhão, é casa cheia, se o torcedor chegar lá, é casa cheia. Mas ninguém quer investir no estádio que não tem ninguém para assistir. Se formos conferir hoje, quantos torcedores, juntar tudo, IAP, Moto, Maranhão, Sampaio Corrêa, ITZ, Luminense, Imperatriz, todos esses times juntos, que não dá 5 mil torcedores em campo, juntando todos os jogos de hoje, não dá 5 mil torcedores. Isso é uma vergonha para o futebol maranhense, uma vergonha para o futebol maranhense. E essa vergonha, ela está saindo de onde? Está saindo da falta de direção, da falta de coragem dos nossos dirigentes de investir mais e comer menos. Tem que comer menos, deixar com que as equipes se mantenham, porque assim o torcedor vai voltar em campo. Mas assim mesmo, a gente viu hoje uma qualidade, a classificação ficou o Maranhão em primeiro, com o Moto em segundo, em terceiro o IAP e em quarto o Sampaio Corrêa aí se classifica com 11 pontos. O Sampaio Corrêa ganha de 6, já tem o artilheiro do Campeonato Maranhense, que já pode pedir gol no Fantástico, né? Hoje, domingo, 1º de fevereiro, que é o Emerson Carioca.
O Emerson Carioca fez 3 gols no jogo de hoje, contra o ITZ, Bal fez um, Matheus Moraes fez outro e o Pedro Teixeira mais um outro. Outra coisa, time grande como o Sampaio Corrêa não pode se prestar a fazer um futebol medíocre, futebol médio, de médio para baixo, com um treinador como o senhor Luciano Quadros, que não tem coragem, não é nem coragem, ele não tem cabeça para fazer um time do Sampaio, para entender que o Sampaio Corrêa é um time grande. Está na hora de mudar o treinador do Sampaio Corrêa, porque ele não vai ter competência para levar o Sampaio para uma Série C. Não tem, eu digo logo de cara, não tem, porque nós estamos vendo o Sampaio Corrêa, não tem jogada ensaiada. Apesar dos jogadores serem fracos, não tem muita coisa para mostrar o Sampaio Corrêa, porque é um time muito barato. O Sampaio não tem dinheiro para contratar grandes nomes. Ninguém quer vir jogar numa série D ou no Campeonato Maranhense. Jogador de ponta não quer vir para cá, de forma nenhuma. Por quê? Jogar para quem? Para quê? Então está na hora de nós torcedores se movimentar, levantar o futebol maranhense. Vamos ao estádio, lá que é lugar de cobrar, lá que é lugar de dar pressão para a gente ver o nosso futebol melhor. Mas também a Federação Maranhense, que está sobre investigação aí, está sob investigação, que está com uma diretoria provisória, né? E precisa se reorganizar, precisa apresentar um projeto de campeonato maranhense, um projeto onde o torcedor possa se reorganizar e voltar a ir no estádio, contribuir com suas equipes, porque não tem condição de se contribuir, porque nós não temos como contribuir, não tem artista e não tem atores para que possa o torcedor voltar a campo. Mas agora, com esse quadrangular, time do Sampaio Corrêa, o Maranhão Atlético Clube, o IAP e o Moto Clube, tá aí 4 times possíveis campeões maranhenses de 2026. Vamos fechar o ano, vamos começar o ano já com um grande, e os 4 times, as 4 equipes já brigando aí pelo cenário nacional, brigando pela Copa do Brasil, uma vaga da Copa do Brasil, brigando pela Copa do Nordeste, brigando pela Série D, um campeonato brasileiro. Temos que fortalecer o nosso calendário. É preciso que isso aconteça novamente, mas depende muito do torcedor, depende muito também da gestão dos clubes. Precisamos tirar esse mentiroso da direção do Sampaio Corrêa, o rei do rebaixamento, porque é ele que está fazendo isso com o Sampaio Corrêa. A gente fica numa situação dessa, o Sampaio Corrêa fica numa situação dessa, de hoje está precisando de Moto e Maranhão para poder se classificar. Um time grande como o Sampaio Corrêa. É vergonhoso isso, é vergonhoso isso. Então, galera, é essa a nossa colaboração de hoje. Vamos precisar muito da torcida em campo nessa quarta-feira e no domingo, e na final, independente de quem seja a final, vamos ao estádio, vamos sair da frente da televisão, tirar a bunda do sofá e procurar assistir o nosso time também. Nós temos futebol, leva seu celularzinho, você tem internet, pode assistir o jogo da televisão também lá no estádio, no seu celular, mas compareça ao estádio, vamos lotar a praça, porque nós estamos cobrando muito, mas estamos exigindo também pouco de nós. Estamos exigindo muito pouco de nós, cobrando muito e exigindo pouco de nós. Mas então vamos lá, mostrar a nossa força, mostrar a nossa vontade e o coração que a gente tem de torcer pelo nosso time de futebol. Vamos reforçar esse domingo, nessa quarta-feira, vamos reforçando aqui, convocando todos os torcedores maranhenses para estarem no estádio, convocando também para o domingo, dia 8, novamente o torcedor maranhense lá presente, e a gente vai conseguir fazer um bom 2026 com as nossas equipes aí, e aqui nesse canal vamos estar mostrando sempre, não só o futebol maranhense, mas o futebol nacional, mostrando um pouco daquilo que nós temos de melhor no nosso futebol, porque esse canal aqui é meu, é seu, é do Brasil. Então, deixe o seu like, compartilhe esse nosso vídeo e vamos que vamos. Campeonato Maranhense melhorou.